Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui fazer o nosso resolução desafio de quarta, falando sobre urbanização, não é? A questão diz ali, ó, sobre a urbanização mundial no final do século XX, início do século XXI, leia as afirmativas a seguir, abaixo e tal. Antes, eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho aqui. As pessoas têm uma falsa impressão, e é muito falsa mesmo, de que a urbanização mundial é muito alta e que a taxa de urbanização do mundo, né, chega a 90% e tal, especialmente as pessoas que vivem em grandes cidades. Só que a população mundial passou a ser predominantemente urbana apenas no século XX e XXI já, melhor, né? Foi no ano de 2007, quando mais da metade da população mundial era urbanizada. 50%, 0,000001, né? Quando você tem 3,3 bilhões de pessoas que vivem na cidade e 3,3 bilhões de pessoas que vivem no campo. Essa transição foi em 2007. Então, a população mundial hoje não chega, vivendo na cidade, a 58%, não é? A estimativa de que 55%, e é uma estimativa que superestima até a quantidade de pessoas que vivem na cidade. Então, a presença de populações camponesas ainda é muito elevada no mundo, tudo bem? E essa taxa de urbanização no planeta é desigual, e muitíssimo desigual, né? Nós vamos fazer aqui as questões e eu vou comentar com vocês alguns dados, tá bom? Vejamos. Assertiva número 1. O Canadá e o Brasil, em função da grande extensão territorial, possuem baixos níveis de urbanização. O erro aqui na assertiva 1 é justamente essa ideia de baixos níveis de urbanização, né? No caso aqui, falsa a assertiva de número 1. Tudo bem? 2. A maior parte dos países do continente africano apresentam, né, como chama ali? A maior parte dos países do continente africano apresenta níveis de urbanização abaixo de 60%. Isso é verdadeiro, né? A taxa de urbanização na África, como um todo, são 55 países, 15% da população mundial, que é bastante coisa, não chega a 40%, né? Então você tem uma taxa de urbanização no continente africano muito baixa, não é? Onde a maior parte das populações que vivem na África vivem em regiões rurais, em regiões camponesas. Então, temos aqui um exemplo de um continente que é predominantemente rural, diferentemente da América Latina e do Caribe. A região da América Latina e do Caribe é uma das regiões mais urbanizadas do globo. Salvo engano, é até a região mais urbanizada do planeta, onde a taxa de urbanização na América Latina e também no Caribe excede os 80%, não é? Então são estes países que são altamente urbanizados, e o Brasil é um deles. Não porque o Brasil é grande, como fala na assertiva 1 ali, né? Mas porque o Brasil vivenciou um intenso processo de êxodo rural, né? Tudo bem? Outros países que apresentam uma alta taxa de urbanização são os países da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tal, ok? Então, só para que nós tenhamos bem claro isso. Enquanto que estes países da OCDE, em boa parte, são da Europa e América do Norte, né? A Europa Ocidental. Enquanto o Sudeste da Ásia, África, por exemplo, apresentam uma taxa de urbanização baixa, enfim, tudo bem? 3. Por apresentar um elevado grau um número elevado de grandes cidades, a maioria dos países do Sul e do Sudeste Asiático apresenta níveis de urbanização também elevados, acima de 80%. Não. No Sudeste Asiático, conforme estava dizendo a vocês, a taxa de urbanização não é tão alta assim. Então, falsa a assertiva de número 3. Ok? 4. A maioria dos países sul-americanos possui níveis de urbanização acima de 50%. Isso é verdadeiro. Ok? Então, a assertiva 4 é uma assertiva verdadeira, conforme a gente estava até comentando aqui. Não é agorinha. Certo? Então, a assertiva número 4, verdadeira. De uma adição verdadeiras a 2. E a 4 nos levando ao gabarito D de diamante. Ok? 2 e 4. Então, espero que tenham compreendido. Bons estudos. Venham estudar com a gente. Não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal.